Olá, galera da Arsenal Brasil. Estamos aqui 2-2, Arsenal Fulham. Assim, empatamos com um time horroroso. O Fulham é um time péssimo. Perdemos 2 pontos para um time que, se chegar em 15º, tem que estar feliz. É um time frágil. Mas como isso começou? Vamos lá. A escalação foi mais ou menos a escalação do último jogo, com a óbvia mudança do Tomiasso, suspenso pelo Kivior, que me surpreendeu um pouco. Não achei que o Arteta fosse tão fundo assim no nosso elenco para buscar uma solução para insistir na ideia dele de jogo. E começamos com o Trossard na frente, no lugar do Nketiah. Beleza. Antes de eu falar sobre o jogo, eu queria falar duas coisas. Eu fiz um vídeo de quase meia hora explicando o que o Arteta estava querendo fazer. E hoje de manhã eu vi um vídeo muito bom da Tifo IRL, lá do John Mackenzie, explicando outros elementos disso. Né? Explicando como, na verdade, na opinião dele, o Arteta não tem muita opção se não fazer isso, porque o Declan Rice não consegue tecnicamente fazer o que o Partey fazia como volante, para fazer a transição. Ele acha que o Declan Rice não consegue navegar dentro do bloco defensivo do adversário e não perder a bola, não dar mole. Então, para evitar que o Declan Rice, que custou esse dinheiro todo, seja rapidamente visto como o Xhaka quando chegou, que era alvo de toda a pressão ofensiva, o Arteta está inventando esse sistema aí para fazer o Rice funcionar. E tudo isso é para adaptação do Rice no Arsenal. Essa é a teoria dele. É um cara que entende pra cacete de futebol. Se vocês, quem acompanha a T4L sabe que o maluco é bom. Então vale ouvir a opinião dele com calma. Então, para começar, e é uma coisa muito importante porque as pessoas têm uma impressão completamente errada, né, sobre o motivo do esquema estar sendo assim. Fala que é para enfiar o Havertz, que ele pagou caro e não sabe o que fazer com o jogador. Não, ele comprou o Havertz para ser 8. Ele não está inventando a posteriori o Havertz de 8 porque acha que não vai funcionar de centroavante. Não é isso que está acontecendo. Mas o sistema não está lá para dar suporte a um Havertz que não marca. O sistema está lá para maximizar ou aproveitar melhor o Declan Rice. Ponto. Seguindo, nada disso está funcionando, né? Vamos ser sinceros. Acho que a questão que eu salientei naquele vídeo, que é principal, é como esse sistema ele tira a melhor conexão do bloco defensivo com o bloco ofensivo que a gente tem no elenco, que é o White com o Saka. A gente perde isso com o White centralizado na zaga e a nossa progressão de jogo fica ruim e a gente perde potência no terço final. Tanto que a gente começou atrás do marcador em segundos, porque o Saka deu um passo para trás que não tem explicação. A defesa foi toda pegando contrapé. O Andrés Pereira livre, sozinho. Ele e o Ramsdale fora do gol ainda. Fez 1-0, mas não foi culpa do Ramsdale, foi culpa do Saka, 100%. E aí a gente começou a pressionar, nada funcionava, a nossa transição estava muito ruim, a gente estava errando muito passe. E o que o Arteta fez? Pediu para o Partey ficar de zagueiro central e o White para a lateral direita quando a gente viesse com a bola. E fazer essa função da inversão. O White fazia essa meia inversão pela direita para dar suporte para o Saka. E dali saíram as nossas melhores chances. Quem diria dessa conexão? Ó, que coisa. Estamos sem notícias. Então, assim, isso não pode deixar de ter no time. Não me interessa o que ele vai fazer no resto do time. Não precisa funcionar o resto. E se isso funcionar, a gente já é muito melhor do que quando isso não funciona. Ponto. O que viu, acho que começou muito nervoso, mas depois no jogo foi bem. Acho que ele não comprometeu, assim, não fez nada de errado, mas ele é claramente um jogador bem inferior ao Gabriel. Talvez quando o Arteta faz a tripla substituição no segundo tempo valesse a pena ter colocado o Gabriel em campo. É, Talvez ele tenha achado que seria um pouco cruel com o Kivior, que estava fazendo uma partida sólida, super correta e tal. Mas o nosso ataque no primeiro tempo não engrenou, né? E nas horas que engrenou, curiosamente o Trossard, que é um cara tecnicamente muito apurado, matou o nosso ataque 2 vezes seguidas, assim, lá pelos 35.
Foi, estava dando uma boa pressão neles, e nas duas vezes que a bola chegou no Trossard, ele se embananou com a bola e tal, e eu acho que foi basicamente por isso que ele saiu no intervalo, né? Porque ficou marcado na cabeça do Arteta que não seria uma boa atuação do Trossard. Acho que não foi uma atuação particularmente ruim, mas também não foi particularmente boa. O Nketiah entraria e entraria muito melhor, então não é uma questão. Quem entrou bem mesmo no segundo tempo foi o Fábio Vieira. O Fábio Vieira foi dia e noite. A gente teve um jogo antes do Fábio Vieira e depois do Fábio Vieira. E não acho que tenha sido, porque o Havertz é horrível e aí qualquer um teria feito essa diferença. Não. O Fábio Vieira entrou e talvez ele, inclusive, tenha entrado com a cabeça assim, cara, eu tirar o lugar do Xhaka era muito difícil, porque eu não conseguia fazer defensivamente o que o Xhaka conseguia. E isso acabava pesando muito na avaliação. Mas o que ele faz defensivamente eu consigo. E eu acho que eu consigo jogar melhor que ele. Eu vou botar esse cara no banco. O Fábio Vieira entrou em campo com a cabeça de quem quer a camisa, quem quer pegar o colete, quem quer virar titular. E eu acho que a atuação dele faz com que ele mereça começar contra o United no lugar do Havertz. Diferente das pessoas me acusam na internet, eu não sou um apologista do Havertz, um apaixonado pelo Havertz. Não, eu acho que ele não tá jogando mal nem bem. Acho que ele tá bem nota 6, assim, tá tentando se adaptar a uma função nova. Mas é isso. Hoje eu achei que, particularmente, ele, no segundo tempo, começou a atrapalhar o time. Teve dois lances ali que ele bateu, quase que literalmente bateu cabeça com o Odegaard. Eles não estavam se entendendo, não estão na mesma frequência. E aí entra um cara que é um fio desencapado que tava jogando em 220 e o time, pau, virou outra coisa. A gente virou o jogo rapidinho. Ele sofreu um pênalti, talvez um dos pênaltis mais pênaltis que eu já vi na minha vida. O cara toma um carrinho por trás, as perninhas vai voando, assim, porque ele cresceu um pouquinho, mas continua pequeno, né? E no segundo lance de gol, ele arma pela esquerda e dá um passe açucarado para Nketiah virar o jogo. E parecia que ia estar tudo bem, viramos, Fábio Vieira herói, parará, parará. Cara, e tava tudo bem, né? Até que o Zinchenko deu um mole e aí teve um escanteio pros caras. E aí o Saka dormiu em cima do Palhinha, o Palhinha foi lá e 2-2. Uma bola que já tava pingando na área, assim, sabe? Que tipo de coisa que você não pode deixar acontecer num jogo. Então, o Bukayo Saka, craque do time, nosso melhor jogador, hoje foi vilão. Não tem o que dizer. Hoje foi vilão. A gente perdeu o jogo porque ele foi desleixado duas vezes. Na primeira, muito desleixado. Na segunda, a gente até pode até ter alguma atenuante, porque de fato, pô, o cara é um jogador que não é tão bom assim na bola parada defensiva, tudo mais. Talvez não fosse ele que devesse estar com Palhinha. Não dá para saber o que aconteceu. Teve alguma troca antes, algum tipo de jogada de basquete ali do Fulham. Não dá para ver o lance todo, não tem essa câmera aberta. Mas não podia ter acontecido o que aconteceu, né? Enfim. Alguém pode dizer que o Jorginho deu mole no primeiro pau também? Talvez uma possibilidade. Jorginho que eu não teria colocado, eu teria deixado o Odegaard em campo e depois ele fez falta, né? A gente foi correndo atrás do placar. Fábio Vieira chegou muito perto algumas vezes com um chute de fora da área que foi maravilhoso, que o Leno fez uma puta defesa, mas não deu. A gente empatou, perdeu 2 pontos muito importantes. E me parece que a gente tem uma questão muito séria para essa temporada. O que o Arteta falei da questão do Rice, da adaptação do Rice e tal, mas assim, fundamentalmente, o Zinchenko não vai conseguir jogar o número de jogos que a gente vai jogar. A gente vai jogar uns 50 jogos essa temporada. O Zinchenko, se estiver bem em 25, é sorte. Ele é um cara muito propenso a lesões. E aí, o que a gente faz quando ele não joga? Eu acho que se a gente tivesse o Timber, eventualmente a gente faria uma coisa meio John Stones, tá ligado? De armar o time talvez com White, Saliba, Timber e Gabriel na lateral esquerda. E aí o Timber fazer que nem o John Stones faz, né? Ele progredir e se tornar um volante. Eu acho que isso é uma coisa que talvez estivesse na cabeça do Arteta quando ele comprou o Timber. E a gente fazer o 2-3 normal, Saliba, Gabriel, o Saliba um pouco mais de atrás, o White lá e tal, tudo bem organizadinho. E aí com o Rice e Timber fazendo essa flutuação pro meio. Mas o Timber não vai jogar essa temporada, né? E o Zinchenko se provou um cara difícil de achar uma pessoa no mercado para substituir. E a inversão tem que ser pela esquerda. Então não basta ser um cara que faz isso pela direita bem. Então a gente não, se a gente for correndo atrás do Fresneda e trouxer o Fresneda, não vai resolver nosso problema.
porque o nosso lado esquerdo também funcionou em grande parte porque entrou o Zinchenko em campo. Não foi só porque o Fábio Vieira jogou bem, né? Inclusive, vale a nota de dizer que eu acho que o Martinelli não jogou absolutamente nada hoje. Ele também foi um cara que, em alguns momentos, atrapalhou o nosso ataque. Fiquei preocupado com o Martinelli nesse jogo. Achei ele completamente desligado, completamente fora do jogo. E achei muito estranho ver Saka e Martinelli jogando muito mal 2 jogos seguidos, né? Contra o Palace, os dois também não foram grande coisa. Enfim, contra o Forest, ambos jogaram muito bem, né? Mas já tem 2 semanas que os caras não estão bem, não sei. Não sei se eles estão se sentindo muito desconectados do jogo por causa que, enfim, o time não está tão encadeado, né? Eles estão sendo acionados de uma forma que incomoda. Enfim, mas isso é uma coisa a se trabalhar para o próximo jogo. Obviamente, a gente precisa ganhar do United a todo custo agora. Eu acho que nem compensa os pontos. Acho que ganhar o do United em casa para um time que está querendo disputar título é obrigação. O time do United não é tão forte. Mas o time do United conseguiu virar o jogo dele e não tomar um empate no final, né? Apesar do Forest, acho que o Forest é mais fraco que o Fulham. Mas enfim, isso não vem ao caso. Então, assim, a gente tem um problema. O que a gente faz quando o Zinchenko não jogar? Isso vai acontecer muito. O Tomiasso por ali, não sei se basta. Não sei se basta. É uma questão importante. Temos aí uma semana, alguns dias de janela para tentar resolver isso. Eu não tenho uma resposta, de verdade. Não consigo pensar em ninguém assim que funcionaria. Mas eu acho que eu entendi por que, que o Guardiola abandonou. Vendeu o Zinchenko pra gente, brigou com o Cancelo. Porque não dá para depender desses caras, bicho. Não dá para depender desses caras. Esse lateral que vira um volante maravilhoso, super criativo, com um passe super diferenciado, que faz essa inversão funcionar da maneira mais ótima, é uma peça muito rara. E quando ele sai do time, nada funciona. E a gente tenta consertar e o conserto sai, a emenda sai pior que o soneto. Então, cara, eu acho que eu entendi que o Guardiola preferiu ter tipo 5 leão de chácara com um passe ok, uma saída de jogo boa, e não ter ninguém espetacular e insubstituível na zaga, na defesa, nesse bloco de 5, né, de trás. Porque o cara é de fato insubstituível. E aí, como é que faz? Eu tô bem preocupado com isso. Não tenho uma resposta, mas uma coisa eu sei. A resposta que o Arteta busca do Partey ali não vai rolar. Não vai rolar. O Partey não funciona bem ali. As características que eu acho que um jogador ali poderia oferecer, né? Que é isso, o cara tem um passe muito vertical que dá muito medo e o ponta não desgruda dele e a gente tem uma vantagem numérica, ou o cara tem uma velocidade que o cara tem medo e já tá lá dentro, e aí o cara tem como progredir pelo corredor. O Partey não oferece nada disso. O Partey não é um cara particularmente veloz. Eu não acho que ele tem um passe particularmente sinistro. O que ele faz muito bem é sair de situações difíceis de pressão, com a bola no pé, cabeça alta, dar um passe de médio valor ali, um passe de 10, 15 metros bem dado. Ele precisa estar centralizado para fazer isso bem. Enfim. E aí tem o Reis, que eu acho que o Reis não joga em outro lugar que não seja ali. Talvez de 8, mas aí eu acho que não sei se ele é muito bom para atacar e tal. Mas enfim, eu não duvido que na próxima partida a gente veja White, Zinchenko, e aí a gente tira o Havertz e bote o Rice de 8, né? Mas eu colocaria o Fábio Vieira. O que o Fábio Vieira fez hoje, para mim, pediu a camisa, tem que dar. Tem que respeitar, às vezes tem que respeitar o momento do jogador. O cara tá pedindo passagem. Se o Havertz não tá se adaptando rápido o suficiente, o Fábio Vieira, que teve um ano de adaptação, tá se sentindo pronto para ter mais responsabilidade no time. Se o jogador está pedindo responsabilidade, eu acho que cabe ao técnico entender o que está acontecendo e dar essa responsabilidade. Falar, olha, tu não é o bruxão? Joga lá. Porque é isso. O pior que pode acontecer é ele ter um jogo apagado contra o United e você tira no intervalo. Mas você deu a confiança para ele. Enfim, é difícil falar do jogo sem projetar pra frente, porque, cara, foi um jogo frustrante pra cacete. Eu tô muito frustrado com essa história, com ver o Saka fazendo o que ele fez. E me frustra muito, cara, a galera ter já jogadores que odeiam a priori. Porque, cara, o Fábio foi xingado, o Arteta foi xingado por ter colocado o Fábio Vieira em campo. Ah, ele é um merda, não sei o que, não sei o que lá. Pô, bicho, tu nem viu o cara jogar essa temporada, tá ligado? Ah, não presta, chassi de grilo. Pô, sabe quem é chassi de grilo também? Davi Silva era chassi de grilo.
Não tô dizendo que ele vai jogar que nem o Davi Silva, melhor e tal, mas assim, não é um pré-requisito ser bodybuilder pra jogar na Premier League, né? Tá aí o Adama Traoré que não deixa a gente mentir, o cara é reserva no Fulham, pô. Enfim. Outro cara que eu acho que também tá pra rodar é o Ramsdale. Fez uma boa defesa lá no Adama no final, evitou um vexame nosso, mas assim, ele não tá dando punch na bola. Ele com a bola no pé, realmente. Agora, agora que tem um cara melhor do que ele fazendo isso no banco, a gente fica pensando, cara, esse não tá dando ritmo na saída de jogo. Eu acho que ele tem sido um problema na saída de jogo, de verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, obviamente, estou frustrado com o jogo de hoje, mas eu quero que o pessoal entenda uma coisa, cara. Eu torço pro Arsenal. Eu não torço pra jogador nenhum. Eu tenho meus favoritos, mas assim, meus favoritos são os favoritos da maioria das pessoas. Eu sou fã do Saliba, sou fã do Gabriel Martinelli, sou fã do Saka, sou fã do Odegaard. Quando tiver que falar mal deles, eu falo. Falei mal de alguns deles hoje. Mas assim, cara, não sou pago pra defender o Havertz, não, cara. Só que vocês estão perseguindo o cara que tá se adaptando. E eu acho que ele não é o problema do time. Ele não tá contribuindo para ser a solução. Beleza, concordo. Mas ele não é o problema. O problema aí falar, o Arteta não sabe o que tá fazendo, foi cagada no passado. Pô, bicho, pelo amor de Deus. O Arsenal, cara, ele pegou um Arsenal totalmente fodido na mão do Emery, cara. Sabe? Sofremos para se livrar de um elenco mal montado, enfim, com um monte de problema. Acho que foi tudo sorte, bicho. Todos os jogadores falam bem do cara de sacanagem, porque ele tem, pô, foto comprometedora de todo mundo, faz chantagem. Pô, cara, claramente o cara tá buscando uma solução para um problema. Ele não tá encontrando. Mas é um problema grande, cara. O Zinchenko nem pareceu tão fisicamente bem hoje. Talvez ele ainda esteja em ritmo de pré-temporada. Sabe? Essa talvez não seja uma insistência, talvez seja uma necessidade. Porque se você não inverter ninguém, criar essa superioridade numérica no meio de campo, o sistema do Arteta não vai funcionar e o Rice vai ser muito vulnerável na posse de bola. Então aí para consertar o problema você vai fazer o quê? Você vai jogar com dois volantes e, e aí quatro jogadores. A gente não tem nenhum lateral que seja particularmente ofensivo, né? O Tierney foi embora. E eu não gostaria de ver o time dando tanta ênfase na jogada do Tierney. Eu já expliquei no vídeo lá, eu explico por que isso não funciona. Então, assim, a gente tem uma necessidade, que é ter alternativas ao Zinchenko. A gente está procurando soluções. Não acho que essa seja uma solução. Temos que procurar outra. A gente foi lá no mercado, trouxe o time e o cara estourou o joelho, porra. Então, eu acho que o Arsenal tem que procurar no mercado uma outra solução. Tem que procurar. Acho que tem que procurar. Porque o Partey não vai dar. Ali não vai dar o Partey. Mas tem que continuar buscando. Talvez o Tomiasso consiga fazer melhor, não sei do que o Kivior, mas assim, temos um problema e espero que o Arteta resolva. E eu acho que o Arteta tem conhecimento tático e técnico para resolver. Mas esses pontos podem fazer falta no futuro. Falei um monte, foi meio desabafo, sei lá. Mas ficou ok, tanto faz. Tchau.